Olá, sejam bem-vindos ao programa Trilha da Inovação. Eu sou a Ana Médici e vou acompanhá-los em uma emocionante viagem através do mundo da inovação, das startups e do empreendedorismo. Na próxima meia hora, mergulharemos nas estratégias e ideias revolucionárias que estão impulsionando a nova economia. Vamos desbravar juntos caminhos inexplorados e conhecer histórias de sucesso que nos inspiram a transformar nossas próprias ideias em realidade. Lembrando que o Trilha da Inovação é gravado na sede do Investidores VC, aqui em São Paulo. E hoje está aqui com a gente a Camila Nasser. Camila, é um prazer ter você aqui com a gente. Ana, obrigada pelo convite, prazer é todo meu. E a Camila é CEO do CRIA, uma inovadora plataforma em investimentos em startup. Camila começou sua carreira no CRIA como estagiária e ao longo dos anos assumiu posições de liderança até se tornar CEO da Fintech. O CRIA democratiza o mercado de capitais, permitindo que investidores se tornem sócios de startups dinâmicas. Fundada em 2014, a plataforma acompanhou mais de 100 rodadas de captação e tem o maior portfólio de exits do mercado. Descubra como Camila Nasser e o CRIA estão transformando a forma como investimos em startups e impulsionando o mercado de capitais. Camila, você é bem nova, né? Começou muito cedo aí na CRIA em 2014. Como é que foi a sua entrada nesse mundo das startups? Na verdade, sendo extremamente sincera, foi de paraquedas, assim. Eu estava me formando na SPM, fazendo comunicação social, estava procurando meu primeiro estágio e aí caí assim, no portal de vagas da SPM, encontrei a vaga do CRIA, estavam precisando de alguém em comunicação, na época nem chamava CRIA, chamava Brota. Estavam contratando um estagiário de comunicação. E eu me interessei, aí eu fui conversar com o Frederico Rizzo, na época o CEO, e eu me encantei, assim, eu gosto de brincar, porque quando você conhece uma pessoa que está tentando inovar, antes de dar certo, ele é só um louco. Então eu conheci esse doido, eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu lembro que na data que eu tive a entrevista com o Fred, eu fui também numa entrevista com uma... não sei, eu acho que não posso falar o nome, assim. Eu fui também na entrevista com uma empresa, assim, velha guarda de jornalismo. Sei. Que, assim, e eu fiquei, assim, chocada com o novo versus o velho. Eu falei, eu quero trabalhar com o futuro. Então eu entrei ainda, fui a primeira pessoa a me juntar ao Fred. Tô aí desde então, assim, 10 anos nas costas tentando trabalhar e criar um novo mercado de capitais. Pô, como é que você foi de estagiária, né, a CEO? Porque, né, você acabou crescendo aí dentro da empresa, né, e hoje está aí comandando a operação. Como é que foi essa transformação? Passei por muitas áreas. A verdade é que, como eu falei, quando eu entrei, era o Fred, era eu tinha que fazer algumas coisas, né? Então eu saí um pouquinho do escopo de marketing, mas eu sempre fui muito curiosa, né? Então eu gostava de me desafiar e a verdade é que eu nunca me via antes no mercado de investimentos. Então fui estudando para poder, até na comunicação mesmo, tá pronta para os desafios. E aí eu fui vendo que eu gostava não só de comunicação, gostava de operação também, gostava do mercado de finanças, né? Gostava de um monte de outras coisas. Então eu fui pegando assim as oportunidades que foram surgindo. A empresa era pequena, então tinha muita oportunidade para quem realmente tinha a tal da postura de dono e ir atrás. E foi assim. Então eu saí de marketing, virei COO um momento. E fui sempre muito bem treinada. Até que durante a pandemia mesmo apareceu a oportunidade para eu virar para eu virar a CEO do CRIA. Camila, conta pra gente como funciona o CRIA, uma plataforma de crowdfunding de investimento em startups. Como que ela funciona? Legal. Então, o CRIA basicamente faz um processo de seleção para a gente encontrar bons negócios assim, de investimento, oportunidades, empreendedores fora da curva, que estão começando suas empresas e que têm muito potencial de retorno para os investidores, mas que ainda também são negócios de alto risco. Então a gente tem um processo de seleção bem parecido com um fundo de investimentos, mas aí quando a gente seleciona uma empresa, a gente estrutura a empresa, né, a página da empresa online e convida toda a nossa comunidade, mais de 60 mil pessoas espalhadas por todo o Brasil, para investir em tickets pequenos. Então a gente já fez ofertas públicas de investimento, a gente brinca que a gente faz mini IPOs, trazendo investidor que pode, a partir de R$100, virar sócio do negócio. Camila, bom, como é que vocês fazem para chegar nessas 60 mil pessoas? Porque muita gente tem dúvidas de como investir em startups, não sabe como que é o retorno, enfim. É um mercado de alto risco. Como é que vocês chegaram nessas 60 mil pessoas, que é um número bem expressivo de pessoas querendo investir em empresas inovadoras?
Eu ainda acho pouco. Eu acho que a gente tem que chegar em muito mais gente, porque realmente acredito muito, né, que quem quer realmente ter retorno superior ao mercado precisa estar investindo cedo. Mas até aqui, como a gente chegou nessas primeiras 60 mil, é através de educação, né? Então, uma linguagem realmente tomar um cuidado e mostrar para o investidor que a gente não está querendo trazer o dinheiro dele, né, e colocar ele em um esquema, pirâmide. A gente vê tanta coisa, tanta besteira acontecendo no mercado. Então, é falar sincero, assim, olha, sem vender unicórnio, sem vender que o investidor vai virar milionário investindo R$100, não é isso. Mas é trazendo cases, educando, trazendo o empreendedor para falar diretamente com os investidores, criando pontes e conexões. E acaba que o investidor se sente um pouco dono do negócio, né? Porque ele na realidade. Mas mesmo investindo R$100, é como se ele estivesse vendo uma empresa dele também crescendo. Tem essa sensação também, né? De pertencimento. Totalmente. Por isso que, assim, eu adoro quando a gente trabalha com empresas que também tem uma comunidade de clientes muito forte e esses clientes querem investir na empresa. Então, a gente estava conversando até da Mais Nu, é uma empresa maravilhosa, assim, de snacks saudáveis. Eles falam que você não precisa ser bitola e para comer coisas boas, né? E é uma delícia mesmo, né? Fazer propaganda aqui. E é uma delícia, assim. E quando a gente fez a oferta deles, a gente trouxe realmente as pessoas que consomem a Mais Nu. E essas pessoas, a cada Black Friday, eu faço parte do grupo de investidores também, a cada Black Friday é todo mundo querendo vender a Mais Nu, trazer mais gente para comprar. Então, realmente, vira sócio. Acaba virando uma gamificação, né? Gamifica a comunidade, exatamente. Agora, como é que as startups elas chegam em vocês? Qual que é o critério de avaliação? Vocês chegam nas startups, as startups chegam em vocês? Como é que é essa dinâmica aí para estar entrando e tentando um crowdfunding? Legal. Uma coisa que acontece muito no mercado de venture capital é que os fundos sempre falam a melhor forma de nos acessar é via rede de contatos. Eu acho isso besteira, né? Porque se a gente for falar de rede de contato, a gente sempre vai estar investindo na bolha. Exatamente. Né? Então a gente pega, por exemplo, vamos falar de recorte, assim, de raça, de mulheres no venture capital, a gente tem muito pouco espaço. Então, o que a gente faz a gente tem um formulário online. Todo mundo que está dentro da nossa tese de investimento e que quer captar investimento com a gente, pode aplicar pelo nosso formulário. E aí, a gente faz uma triagem com base nos materiais preliminares e a gente se aprofunda. A gente tem também alguns parceiros que nos originam o negócio. É legal ver também empreendedor que já captou com a gente, também trazendo empreendedores que eles conhecem, originando. Mas eu realmente acredito que a gente tem que ser aberto, né? Não essa coisa de, para você poder captar investimento com o fundo, você tem que conhecer os sócios, porque senão a gente vai ser muito elitista, né? A gente nunca vai furar a bolha. Agora, essa primeira etapa, o que a startup tem que enviar de documentação? É o business plan, é o pitch, é um PPT? O que ela tem que enviar para vocês fazerem essa análise? Ela tem que enviar o seu pitch deck e algumas informações financeiras. Tá, mas não o BP completo? Não o BP completo. E aí, depois que passa por essa triagem, aí vocês fazem o quê? Uma entrevista, um pitch ali tete a tete? Sim. Como é que é depois a segunda etapa? Meu time de seleção, na verdade, ele é bem, assim, criterioso mesmo. Menos de 2% dos negócios que a gente faz uma triagem, a gente acaba selecionando. Porque a gente tem uma responsabilidade para com a base quer dizer, depois de investidores. passar pela triagem, só 2% acaba selecionando para conseguir fazer um crowdfunding. Exato, pela nossa responsabilidade com os investidores, né? Então, a gente faz... A gente tem um comitê de investidores que participam da nossa seleção de negócios. A gente conversa com experts. Então, por exemplo, estou analisando um negócio de energia solar. Putz, o empreendedor parece fora da curva. O negócio está num mercado muito legal, mas como é que eu vou validar o produto? Eu não conheço Não conhece o mercado. Eu tenho uma rede aí de 60 mil pessoas espalhadas pelo Brasil e algumas conhecem. Então, a gente vai atrás da nossa própria rede e conversa com esses experts para validar algumas das nossas premissas. Então, toda a nossa ideia de seleção é realmente sempre conseguir envolver a nossa comunidade também. E normalmente o investimento é feito em que fase da startup? A gente gosta de trabalhar com empresas que estão do seed ao Série A. A ideia é que a gente possa trazer para a nossa comunidade de investidores negócios em diferentes momentos, até para ele poder criar um portfólio diversificado. E normalmente, quando que vocês fazem, ou quando as pessoas, como é que funciona o exit dessa startup? É feita em grupo também? Ou o investidor pode sair a qualquer momento? Como é que é feita essa evolução aí do investimento até ver o momento certo para você sair dele?
Legal. Então, assim, investimento em startup é um negócio que demanda capital paciente, né? A gente está investindo hoje nos negócios que a gente acha que nos próximos 5, 10 anos podem realmente revolucionar a nossa sociedade. Então, durante esse período do pós-investimento, o investidor ele pode sair do seu investimento, geralmente, quando a empresa é adquirida por um player maior e mais relevante. A gente tem alguns casos, depois eu comento sobre isso no nosso portfólio. Pode ser também que a empresa ela captou investimento com a nossa rede, mas depois de alguns anos ela vai captar investimento com um fundo institucional, um fundo estrangeiro. Então também os investidores podem vender suas participações no fundo. E agora acho que a grande novidade até que a gente tem aqui no CRIA para diminuir esse ciclo, para o investidor conseguir controlar um pouquinho mais da sua liquidez, a gente está lançando o que a gente chama do crowd market, que é um ambiente em que o investidor ele pode listar o seu ativo. Então, por exemplo, eu mercado paralelo, por exemplo. Uma bolsa, como se fosse uma bolsa de valores de... Não sei como se se fosse, não podemos usar essa expressão por questão regulatória. Não mercado paralelo, mas você pode negociar, renegociar a sua ação. Exato. Por um outro caminho, é isso. Exato. Então os investidores eles podem ter um pouquinho mais de controle desse momento de saída deles. Então eu investi na startup mais Mu, tô querendo vender, não porque não acredito no negócio, mas porque quero comprar um carro, sei lá. Então eu posso listar e um outro investidor pode comprar minha participação. Então, sim, são esses os cenários principais de saída do investimento. Hoje, quando vocês vão analisar uma startup, o que vocês olham mais? Assim, o que vocês é o time de fundadores? É o business plan? O que vocês realmente focam mais para investir numa startup? Time de fundador, assim, é critério principal para se saber se a pessoa, não só ela é boa, mas ela tem a energia necessária para empreender. Porque até é engraçado, né, que a gente está falando como na posição de investidor, mas na verdade sou empreendedora. É uma montanha-russa, são altos e baixos. Então, assim, ver a capacidade das pessoas, a resiliência das pessoas na jornada empreendedora é muito importante. E aí, depois disso, claro, entender como está formado o plano do negócio, quais são os objetivos do negócio, qual é o mercado que eles estão interessando, se eles têm um produto estabelecido, qual é o feedback de clientes, de fornecedores, entrar um pouquinho na situação, na saudabilidade financeira da empresa. Então, tem um monte de critérios, assim. Mas uma coisa interessante é que a gente fala muito sobre... na hora de investir numa empresa, o que é mais importante, o cavalo ou o jockey, né? O jockey sendo o empreendedor. E no final das contas, isso é super importante, mas também é muito importante saber a hora que a gente vai investir na empresa, né? Então, eu estava analisando agora a empresa Loom, que é uma startup que a gente usa até no nosso dia a dia, e ela foi adquirida recentemente. Do que é? Uma startup do quê? É uma ferramenta que te permite gravar vídeos da tela, por exemplo. Então, é uma ferramenta educacional para você navegar na internet. Assim. Então, como fazer uma demo do meu sistema. Entendi. Então, essa empresa, ela... acho que ano passado, ano retrasado, fez uma rodada de investimentos e estava avaliada em 1.500 bilhões... em 1 bilhão e 500 era um unicórnio. E aí foi adquirida agora por 975 milhões. Então, bom, é uma super saída. 975 milhões, a empresa foi vendida. Agora, para os investidores que investiram quando ela estava valendo 1 bilhão, eles tiveram um down round de quase 40%. Para o investidor que entrou lá no comecinho... Ele teve um retorno de 64 vezes. Então, assim, não é só sobre o negócio, mas sobre o momento em que você está entrando no negócio. Isso é tão importante quanto, porque hoje a gente vê, né, cartão de visitas de Venture Capital, muitas vezes é a empresa do portfólio. Investir no unicórnio. Legal, mas você investiu no unicórnio quando ele já era unicórnio? Ou você investiu quando ele estava começando e tem todo o valor gerado? Bom, Camila, a gente está indo para um intervalo rapidinho, já a gente volta com essa entrevista incrível para saber um pouquinho mais como é que funciona aí o mercado de crowdfunding e investimento em startups. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Trilha da Inovação, hoje conversando com Camila Nasser, cofundadora e CEO do CRIA, uma inovadora plataforma de investimentos em startups.
Camila, bom, você contou aí um pouquinho, né, de como funciona o investimento nessas empresas, nas startups, quando a gente fala de crowdfunding. Agora, qual que é a vantagem para a startup entre ela pegar um crowdfunding, né, fazer um processo como esse, ou ela diretamente ir no fundo VC ou um fundo CVC, ou fazer uma captação, enfim, com investidores anjo? Qual que é a diferença, né, para a startup como negócio? Legal. Primeira coisa é que eu acho que a gente coabita, né? Então, o que eu mais gosto de ver são empresas que levantam capital com um mix de capitais. E aí, onde a gente entra? Eu adoro provocar meus empreendedores. Sei lá, se eu pudesse escolher qualquer investidor do mundo, quem seriam e por quê? E por que o Keynes? Porque o poder do crowdfunding é de trazer uma miscelânea de capital, né? Então, trazer uma comunidade engajada. Uma empresa que tem um produto forte ou é uma fintech, né? Então, tem um B2C muito forte. Cara, é muito bom para ele ter uma legião de investidores que também podem ser consumidores. No Reino Unido, né, um mercado que está bem mais avançado que o nosso, a Monzo, que é um unicórnio, tem acho que 40 mil investidores que captaram com eles. Assim, é literalmente um estádio de futebol de investidores. Então, trazendo aqui para o crowdfunding aqui no Brasil, a gente, acho que a maior rodada que a gente já teve, aí teve acho que 1.000 investidores, quase 2.000 investidores, a gente ainda está um pouco longe desses 40 mil, mas são 1.000 pessoas que realmente agregam para o negócio. Então, para que empreendedor é? Para aquele empreendedor que sabe valorizar uma comunidade, que tem a comunidade na sua essência e que quer trazer ela mais perto e crescer através dela também. E tem rodadas de investimento que acabam bem rápido, né? Você abriu, rapidinho, ela termina, assim. Sim. Tem esses casos? Tem. De uma procura alta? Eu tenho rodada que é super rápida, a gente tem no nosso portfólio algumas rodadas que tem uma procura alta. Eu tenho muita cautela para falar disso, porque a gente de novo volta naquela questão da educação do empreendedor, né? Para mim, desculpa, não do empreendedor, a gente volta naquela questão da educação do investidor. Não gosto muito de FOMO. Sei. Essa coisa de, tá todo mundo entrando, eu quero entrar também, é legal. Não vou perder a oportunidade, né? É legal, sim, mas a gente tem que educar o investidor sobre o que significa investir, né? Então, existe rodada que, assim, abre e fecha muito rápido. Mas o nosso lado é sempre essa cautela, de, putz, que legal, mas olha, deixa eu te mostrar os critérios para você tomar a sua decisão. Eu não vou mandar uma campanha, não vai nada, né? Últimos momentos para você investir, senão você vai ficar de fora. Eu não gosto desse tipo de comunicação. Que a gente tem que realmente crescer e expandir a rede de investidores no Brasil. E agora, quando a gente fala em crowdfunding, muita gente investindo ao mesmo tempo numa startup, quando você pega um fundo de investimento maior, ele faz um acompanhamento da startup, né? Enfim, a startup tem que prestar contas, porque afinal de contas é um investidor que entra com dinheiro ali. Como é que funciona o caso do crowdfunding? Quem faz essa análise, esse acompanhamento da startup? Enfim, como é que está sendo investido esse dinheiro que foi aportado na empresa? Como é que é feito isso? Legal. Então, a gente tem duas esferas de governança. E, assim, é uma coisa engraçada, porque o Cria foi a primeira plataforma do mercado. Então, a gente foi muito... Quando a gente começou, a gente precisava testar muito, validar o mercado. Então, a gente foi aprendendo muito, com base em testes, mas com base em erro. Muito erro que nos levaram até onde a gente está. Então, a gente tem duas esferas de governança. A primeira esfera é a governança interna entre plataforma, entre Cria, né, meu time, com a empresa. A gente tem acompanhamentos trimestrais mais parrudos, os acompanhamentos mensais menos robustos em termos de informação, mas também bem próximos. E a gente traz para cada empresa que a gente seleciona o que a gente chama de deal partner. Uma pessoa da nossa rede, que é uma pessoa extremamente qualificada e que apadrinha a empresa, vai ajudar a empresa. Como se fosse um mentor. Como se fosse um mentor. Então agora a gente está com uma empresa que é super legal, é a empresa número 1 de produtos ecológicos para limpeza. E essa empresa a gente trouxe como deal partner a Adriana... Vou falar do nome da empresa, desculpa. A gente está agora com a Positiva, que é a empresa de produtos ecológicos, assim, número 1 no segmento de limpeza. Um mercado gigantesco. E a gente trouxe como deal partner dessa empresa a Adriana Muratori, que é uma profissional, assim, ela é mentora Endeavor, ela tem muita experiência em marketing, muita experiência de Unilever, de produtos até de limpeza mesmo. Então não tinha ninguém melhor na nossa rede para nos ajudar a gerar valor para a empresa. Então, do lado dos fundos, a gente faz um trabalho bem parecido, assim, de acompanhamento. E aí tem a esfera de governança com os investidores.
Nessa esfera de governança com os investidores, a empresa ela precisa reportar alguns indicadores e é sempre legal que, além de reportar, é como traz a comunidade de volta, né? Então, perto, fazendo help request, então pedindo ajuda em algumas coisas. Então, são essas duas esferas que a gente trabalha no paralelo. Camila, a gente vê, né, no mercado de startup, a gente sabe, tem poucas mulheres. Tem muita mulher no mercado de inovação, mas como founders, no mercado em geral de startup, são muito poucas mulheres. Você tem sentido um crescimento, né, de mulheres nesse mercado? Como é que você vê aí a questão da mulher? Você que é mulher, está à frente do CRIA. Como é que você vê essa questão? Eu sinto que cresceu bastante a participação de mulheres, tanto empreendedoras como mulheres investindo. O que a gente precisa mais é ter mulher em posição de liderança. Porque, principalmente quando a gente fala até de venture capital, eu tenho uma história engraçada que a gente estava investindo em uma empresa super legal que era de media out of home. E aí eles tinham telinhas de propaganda no salão de beleza. Sei. Você vai explicar para um homem, né, que a mulher quando está fazendo a unha ela fica olhando vai ficar olhando para a tela, não vai se distrair, ele não entende. Então tem um mercado muito grande de femtechs, né, empresas voltadas para as mulheres, e que ele é pouco explorado ou ganha pouco capital porque o investidor homem só não entende. A gente volta também naquele problema de que o investidor gosta de investir dentro do seu networking. O homem está muito no networking masculino, a mulher está no seu networking feminino, então a gente tem uma bolha para se furar. E eu tenho esse medo de que agora, com a recessão que a gente teve no começo do ano, as pessoas voltem, né? A gente estava tendo um avanço muito legal de cada vez mais fundo focado em mulher, cada vez mais mulher empreendendo. Eu tenho esse medo de que o impacto dessa recessão seja mais severo nas mulheres e nas outras minorias do que nos homens. A gente não pode deixar isso acontecer. Por que você tem esse medo? Porque quando a gente teve uma onda de layoff, né, no mercado como um todo, eu acho que foram as mulheres que foram mais afetadas, por exemplo. Então, quando a gente tem um mercado que está pungente, está crescendo, aí é o momento em que se investe muito em inovação, se fala muito de ESG, se fala muito de investir em compliance, governança, coisas que nos protegem enquanto mulheres nos ambientes. Mas quando a maré baixa, para de se falar disso, né? O ESG dá espaço para a necessidade de sobrevivência. Então é por isso, assim, mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente tem um avanço que é memorável até aqui, né? E, Camila, você que está muito acostumada, né, a acompanhar empresas desde o início até um crescimento, o que você diria para um empreendedor, né, que está pensando, tem uma ideia, quer, enfim, lançar uma startup, ter uma startup? O que você falaria para ele começar? Qual é o primeiro passo que ele tem que dar? Acho que, assim, a minha principal dica é saber equilibrar a autoconfiança e a confiança no que você está fazendo com a humildade, né? Então, escutar muito, conversar muito, escutar muito e não ter medo de levar não, assim. Se treinar todo dia para levar muito não. Acho que essa é a primeira coisa para quem quer começar. Né? Mais não do que sim, porque assim, basta um sim. Muitas vezes basta um sim, então você ficar contando os nãos não adianta. Então assim, ter muita autoconfiança, tá sempre vinculado ao seu propósito. E aí, para criar um time, eu acho que nada mais importante do que empatia, de verdade, assim, conhecer os limites. Acho que um bom líder é aquela pessoa que sabe que toda pessoa que trabalha com ele vai ter uma montanha-russa de performance, e conhecer bem a pessoa e saber como tirar e extrair o máximo dela, e quando ela não vai estar pronta para dar o máximo dela também. E no mundo das startups se fala assim, muito assim também de propósito, cultura da empresa. Assim, no balanço, né, para o investidor, para vocês, no caso, a questão do propósito da cultura da empresa, qual que é o tamanho assim, do peso que eles têm numa decisão para se investir numa empresa ou não? Eu não consigo me imaginar investindo em um negócio que não tem um propósito claro, porque no final das contas, senão a jornada empreendedora é difícil. Então, se a pessoa não é apaixonada pelo que ela está criando, ela pode só desistir. Então, é fundamental, assim, é critério que a gente falou, né? Critério para selecionar é o brilho no olho do empreendedor, da empreendedora. E qual que você diria que hoje é o fator assim, mais crucial que faz uma startup não ir para frente?
Ou seja, ela chega num momento, tem aquele vale da morte, né? Aquele momento que tá indo, mas de repente parece que tudo vai dar errado e ficar naquele limbo que ou vai ou racha, né? Ou para. Qual que é esse momento que você percebe que tem uma dificuldade grande para as empresas, para elas realmente exponenciarem o negócio? É aquele momento de encontrar o seu market fit, muitas vezes. Então a empresa, o founder, o time é obcecado pela solução que eles desenvolveram e não pelo problema em si. Isso realmente, se a pessoa é muito obcecada pela solução e não pelo problema, ela está tendo talvez a solução errada. E aí se ela não olha a tempo, isso pode ser um problema. Outra coisa, e a gente viu muito isso, principalmente em 2021, em que tinha muito investimento rolando, essa coisa de focar muito mais em marketing, assim, em número de pessoas, do que de fato em unit economics, em indicadores financeiros sólidos. Então isso funcionava muito bem quando tinha muito dinheiro rodando no venture capital. Isso não funciona mais. Então, o empreendedor hoje tem que saber qual é o seu plano de ganhar dinheiro. Não adianta fundar hoje uma empresa para daqui a 5 anos pensar em como ganhar dinheiro. Ou seja, tem que saber como vai ganhar dinheiro, monetizar, né? Exato. Que, afinal de contas, o que vale é o retorno do capital. Né? Exato. E o propósito, lógico, é importante. Camila, olha, foi muito gostoso conversar com você. Obrigada. Obrigada por estar com a gente aqui no Inter da Inovação. Obrigada pelo convite, obrigada mesmo, um prazer. O Inter da Inovação fica por aqui, semana que vem tem mais. Nos acompanhe todas as quintas-feiras, às 11h30 da noite. O programa irá conectar você e seu negócio ao futuro com ideias inovadoras de empreendedores visionários. Eu espero vocês.